Olá, bom dia. Presidentes da Câmara e do Senado definem prioridade para a reforma política. Na Câmara, primeiro item deve ser novo sistema eleitoral. O plenário aprova fim da participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Prichitsky. Deputados também aprovam urgência para projeto sobre repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Do corredor das comissões, Carolina Nogueira. Comissão especial pode votar daqui a pouco emenda à Constituição que cria teto de gastos pelos próximos 20 anos. E no dia em que Ulisses Guimarães completaria 100 anos, uma homenagem no plenário da Câmara. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro. Agora em Brasília são 8 horas e 45 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. O governo se articula em busca de apoio para aprovar aqui no Congresso a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Nesta quarta-feira, as negociações começaram com um café da manhã na residência oficial do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Mas deputados da oposição e movimentos sociais também se mobilizam para impedir a aprovação da PEC. A principal crítica é em relação aos gastos com saúde e educação. O auditório Nereu Ramos da Câmara ficou lotado. Representantes de movimentos sociais vieram de várias partes do Brasil dizer não à aprovação da PEC 241. A proposta, que altera a Constituição Federal, limita os gastos públicos por 20 anos. O ato contra a proposta recebeu o apoio de parlamentares da oposição. Eles afirmam que o governo quer congelar gastos em áreas prioritárias, como saúde e educação. Essa é a PEC que eu chamaria do absurdo, porque ela trabalha com a ideia de um longo prazo de 20 anos, ou seja, nós vamos legislar para deputados que virão depois de nós e contra o povo por 2 décadas, na medida em que se congela o investimento, e eu chamo de investimento e não gasto, em educação, saúde, na remuneração de servidores, enfim, é um absurdo total. Nós não podemos ficar de braços cruzados. A nossa tarefa é árdua, tanto para dialogar com o conjunto da sociedade, do que isso significa, quanto para denunciar o que está acontecendo e pressionar os parlamentares, porque eles darão um golpe contra os brasileiros e as brasileiras. O relatório do deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, já foi apresentado nesta terça-feira na comissão especial que analisa a PEC. Pelo texto, nos próximos 20 anos, os gastos do governo federal ficam limitados à variação da inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado nos 12 meses encerrados em junho do ano anterior. Este indexador poderá ser mudado por meio de um projeto de lei complementar apenas no 9º ano de vigência do novo regime. Se aprovadas, essas regras passam a valer a partir de 2018. No ano que vem, a regra será diferente. O teto de gastos deve ser reajustado em 7,2% sobre os gastos realizados em 2016. Nesta quarta-feira, deputados da base de apoio ao governo se reuniram num café da manhã na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os líderes do PSDB e do Democratas defenderam a aprovação da proposta. Se não fizer o controle do gasto, o país não aguentará. Não terá recursos daqui a 4, 5, 6 anos para pagar nem funcionários nem aposentados. Por isso é que é importante encontrar soluções, e nós já encontramos soluções. Não terá qualquer prejuízo para saúde, para educação. Eu diria que essa proposta da PEC do teto é uma questão de salvação nacional. A situação realmente é gravíssima, é aguda e a gente tem que fazer o quanto antes, porque o que nos resta nesse momento é um ativo de credibilidade. O país, enfim, percebe mais confiança no governo atual, mas os fundamentos da economia, os dados da economia principais, continuam piorando. E para falar sobre a votação da PEC na comissão especial, eu chamo a repórter Carolina Nogueira, que está no corredor das comissões. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Olha, o governo vem de uma verdadeira maratona de reuniões para tentar convencer todos os deputados da importância de aprovar essa PEC 241, que limita o teto, que cria, então, esse teto de gastos pelos próximos 20 anos nos gastos públicos federais. Existe ainda essa polêmica em torno dos orçamentos da saúde e da educação. A gente viu imagens aí
falei desse café da manhã que aconteceu ontem, hoje acontece outro café da manhã, tem mais reuniões. A reunião da comissão especial que vai analisar esse projeto está marcada para daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. Os planos do governo são aprovar o relatório hoje na comissão especial e votar em primeiro turno essa emenda à Constituição na semana que vem, entre segunda e terça-feira. Antes disso, tem mais reuniões ao longo do final de semana. O presidente Michel Temer deve se reunir com deputados ao longo do final de semana, especialmente num jantar que está marcado para domingo à noite. A gente vai conversar sobre tudo isso com o deputado Jorge Sola, que é do PT da Bahia, o deputado Mauro Pereira, que é do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado Jorge Sola, a base do governo deu uma prova ontem de conseguir aprovar a quebra do monopólio do pré-sal, de que está unida, de que está conseguindo aprovar as matérias. Qual que é a expectativa do senhor para essa votação hoje na comissão especial? Bom dia. Ontem à noite foi interessante, né? Porque a base do governo, que estava acovardada sem conseguir defender a proposta entreguista de Serra, fez número, aprovou a entrega do pré-sal às multinacionais, conforme tinha sido negociado por Serra com a Chevron desde 2008, 2009. É bom lembrar, em 97 quebraram o monopólio do petróleo, o governo FHC. Em 2010, a Wikileaks, quando vazou aqueles telegramas todos, ficou evidente a conspiração tucana para entregar o pré-sal negociado por Serra com os dirigentes da Chevron. Perderam mais uma eleição, perderam de novo em 2014 e agora, com o golpe, estão pagando o acordo que fizeram com as multinacionais do petróleo. Então, fizeram maioria ontem, entregaram patrimônio, o maior patrimônio do Brasil. A chance do Brasil ter um futuro diferente foi ontem entregue às multinacionais. Todos os países do mundo que descobriram reserva de petróleo e fizeram a garantia constitucional para a sua população enriqueceram, como a Noruega. Todos aqueles que entregaram às multinacionais do petróleo, como a Nigéria, estão pobres, paupérrimos. E é isso que querem fazer com o Brasil. Porque eles não se importam com a população brasileira, eles querem mamar nas tetas das multinacionais. Exatamente isso que aconteceu ontem à noite. No entanto, na sequência, ontem à noite, ainda, me permita, o governo completamente atabalhoado, desgovernado, não conseguiu maioria na sessão do Congresso para garantir a votação dos vetos, nem tampouco completar a votação da LDO. É bom lembrar, inclusive, que de forma ilegal, a LDO desse ano antecipa as diretrizes da PEC 241 que você se referiu. Veja só, você só pode fazer uma lei orçamentária de acordo com o que está na Constituição. A Constituição vigente não permite congelar os recursos para a saúde e educação. Deputado, mas a gente tem que falar da reunião da comissão especial que vai começar daqui a pouquinho às 11 horas da manhã. O senhor acha que com todo esse cenário que o governo deve conseguir aprovar com facilidade na comissão especial ou não? Veja só, primeiro é bom lembrar, me permita registrar, a LDO é inconstitucional, a que veio para o Congresso, porque primeiro precisa mudar a Constituição para depois fazer uma lei orçamentária que limite os gastos com saúde e educação. É bom lembrar que não estamos falando de limitar gastos públicos. Eu desafiei o governo golpista, bote o pagamento dos juros dentro do limite e a gente negocia, mas eles não querem. O que eles querem é limitar os gastos com a população, limitar os gastos com saúde, com educação, com assistência, tirar dinheiro do povo para garantir o pagamento dos juros dos banqueiros. O governo golpista está passando o trator, vai querer aprovar hoje na comissão. É bom, inclusive, quero fazer uma denúncia aqui. Estão tão preocupados em garantir votos que ontem teve partido da base do governo que fez reunião e ameaçou os parlamentares de expulsão se não votarem na 241. Está nesse nível. Está nesse nível. Eles não conseguem botar quórum de noite e de madrugada para votar na sessão do Congresso e estão atropelando, ameaçando os parlamentares de expulsão se não votarem a 241 contra a população brasileira. Deputado Mauro Pereira, qual é a expectativa do senhor para essa votação? O senhor concorda que está acontecendo mesmo essa pressão para fechamento de questão dos partidos? Bom, primeiramente quero dizer que na questão da Petrobras, essas tetas que o deputado Sola está dizendo,
O PT acabou com ela faz muito tempo, que o PT, liderado pelo presidente Lula, eles quebraram, saquearam os cofres da Petrobras, aniquilaram com o patrimônio público e eles são o culpado da situação que nós estamos vivendo no dia de hoje. Eu quero dizer com toda a tranquilidade ao povo brasileiro, nós, o governo Michel Temer, trabalha de uma maneira correta, uma maneira justa, uma maneira transparente. Os nossos colegas deputados são todos respeitados e são todos comprometidos com o nosso país. O Brasil, a credibilidade do Brasil chegou a -0, por quê? Devido à má gestão do Partido dos Trabalhadores e todos os seus comparsas. E nós, o que nós vamos fazer? Com a PEC 241, nós vamos buscar a responsabilidade fiscal, nós vamos buscar a credibilidade. O Brasil vai voltar a ter aquela credibilidade que sempre teve com um país sério. E é isso que nós estamos procurando. Nós não vamos cortar gastos nem de saúde, nem de educação, pelo contrário. Nós vamos ter um equilíbrio fiscal, nós vamos gastar aquilo que nós podemos gastar, ao mesmo tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que com a credibilidade que nós vamos conquistar com o mundo internacional, com os investidores nacionais, nós vamos ter uma queda da inflação, uma queda do juro e com certeza o Brasil vai voltar ao crescimento, dando os 12 milhões de desempregados o emprego, que o Partido dos Trabalhadores, junto com o PCdoB e Rede Pessoal, acabaram, aniquilaram, tanto é que as eleições agora colocaram o PT no lugar que eles merecem. Eles chegaram quase a 0 e se continuar do jeito que eles estão trabalhando, como fizeram ontem à noite na sessão obstruindo, eles não vão chegar a lugar nenhum mais daqui para frente, porque o povo não aceita mais isso. A gente poderia continuar esse debate durante muito tempo, porque esse é o assunto do dia, mas daqui a pouco tem sessão extraordinária, tem sessão solene no plenário e a gente tem mais conversa ainda para ter lá no Salão Verde. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Deputados, e o plenário aprovou o texto principal da proposta que muda a maneira como serão exploradas as jazidas de petróleo da camada pré-sal, mas ainda faltam ser analisados 7 pontos destacados que podem alterar o que foi aprovado na noite dessa quarta-feira. Nesta quarta-feira, o plenário retomou a análise do projeto que muda a forma de exploração do petróleo na camada pré-sal. A proposta acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras participar da exploração com pelo menos 30% em cada bloco. Dizer que a Petrobras está quebrada, mentira! A Petrobras tem hoje a 3ª maior reserva de petróleo do mundo. A Petrobras desenvolveu tecnologia de exploração e a maior capacidade tecnológica de exploração em água profunda. A Petrobras não tem capacidade para exercitar a obrigação que o regime de partilha impõe a ela. Ela mal dá para andar com as próprias pernas, quanto mais para responder pela exploração de cada bloco com 30% dos investimentos. O que mais se viu durante a sessão foi a apresentação pelos adversários da proposta de uma série de recursos para atrasar ou impedir a votação. Eu gostaria de convocar os senhores deputados, senhoras deputadas, para que compareçam. Nós estamos numa sessão extraordinária discutindo matéria importantíssima para a vida nacional, que é o pré-sal. O PT muda para obstrução. O PT muda para obstrução. Silvio Costa com a palavra. A rede entra em obstrução, presidente. Pessoal em obstrução. Nas galerias, petroleiros se manifestavam contra a mudança na regulamentação do pré-sal. E no plenário, deputados contrários à proposta também usaram o jaleco da empresa para destacar seu ponto de vista. Entreguistas! 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 Presidente! Tem que acabar isso aí, essa zona! Houve desentendimento entre deputados e palavras de ordem nos momentos que antecederam a proclamação do resultado da votação, que aprovou a proposta. Votaram sim 292 senhores e senhoras deputados, não 101, abstenção 1 voto. O projeto foi aprovado. Governo é placar, oposição é plateia. Hoje ficou aqui o governo, ganhou no placar, e a oposição ficou com a plateia, com o discurso, com a crítica, que é da democracia. É isso que prevalece no sistema democrático.
Nesta quarta-feira, o plenário também aprovou a urgência para a proposta que muda regras para quem quer legalizar dinheiro mantido no exterior, não declarado à Receita Federal, desde que se pague impostos e multa de 30% sobre o total. Sobre as decisões do plenário, eu vou conversar com a repórter Mariana Prischitski. Bom dia, Mariana. Quem está aí com você? Bom dia, Vera. Vamos repercutir um pouquinho o trabalho do plenário ontem aqui na Câmara com o deputado Júlio Lopes, que é vice-líder do governo aqui na Câmara, e o deputado Daniel Almeida, que é líder do PCdoB. Deputado Júlio Lopes, 292 votos a 101 foi visto como uma grande vitória, primeira vitória do governo, o governo começando a ganhar fôlego nas votações aqui da Câmara. Como é que o senhor avalia essa votação de ontem e a possibilidade de mudança de destaque no pré-sal semana que vem? Bom dia. Bom, eu avalio que foi a libertação da Petrobras de um sistema que lhe era inconveniente, que lhe causava dano, para que ela possa agora, a partir de seus gestores, a partir de seus diretores, optar pelos investimentos que vem a fazer. Estamos muito felizes de recolocar a Petrobras no caminho do seu desenvolvimento, da sua recuperação. Deputado Daniel Almeida, como é que o senhor avalia essa votação de ontem e essa decisão que pode mudar na semana que vem sobre o pré-sal? Olha, abre caminho para a entrega da Petrobras a ação das multinacionais. Acho que foi absolutamente inconveniente. A Petrobras não é uma empresa quebrada, é uma empresa que tem recurso, tem tecnologia, tem um quadro técnico absolutamente capacitado, e o pré-sal é uma riqueza, um ativo que o brasileiro deve dispor de forma estratégica para o seu desenvolvimento, especialmente investimento na área da saúde, da educação, da ciência e tecnologia. Jamais poderia ser disponibilizado para a exploração apenas visando interesse comercial, que é o que as multinacionais buscam fazer. Vai na contramão daquilo que está acontecendo em todos os lugares do mundo. Quem tem grandes reservas de petróleo faz o quê? Preserva, o Estado assume uma política de exploração de acordo com o seu interesse estratégico. Aqui se procurou abrir mão disso. Deputado, para a semana que vem tem um feriado na quarta-feira, mas tem previsão de acabar essa votação do pré-sal e também a questão da repatriação de recursos brasileiros no exterior. Como é que a sua análise vai ser possível avançar na repatriação semana que vem? Acho que sim, há uma discussão ainda a ser feita em relação a esse projeto, por exemplo, para ter a participação dos estados. Nós queremos que os estados participem das multas resultantes dessa repatriação. Os estados todos estão com muitas dificuldades, alguns não estão conseguindo nem pagar a folha de pessoal. E esses recursos, ninguém sabe ainda o volume, mas seguramente um volume bastante expressivo, precisa ter a participação dos estados. Então, nós estamos dispostos a negociar essa matéria relacionada à repatriação, mas ao lado disso tem o debate sobre a 241. E nesse debate nós temos um grande interesse em impedir que essa matéria seja votada. Então nós vamos manter a obstrução em outras matérias para impedir que essa aprovação da 241, que é um desmonte do Estado brasileiro, é uma verdadeira alteração da política econômica no nosso país, que não foi referendada pelo povo. O povo foi à urna em 2014, definiu um projeto e agora, através de um governo ilegítimo, sem voto, querem alterar de forma profunda, rasgando a nossa Constituição, aquilo que é a vontade popular. Deputado Júlio Lopes, rapidamente para encerrar, repatriação semana que vem, é possível votar no plenário? Eu quero dizer a você, cidadão, cidadã, esteja tranquilo, o país agora tem uma direção, tem um norte, e nós vamos aprovar a 241, que vai melhorar a sua vida, vai baixar os juros no país, vai conter o teto de gasto e o desenvolvimento vai voltar a acontecer. Com relação à Petrobras, é a recuperação definitiva de uma empresa que é um espetáculo e que agora tem capacidade de reagir. Ok, deputado Júlio Lopes, deputado Daniel Almeida, o plenário está começando, vamos lá com a Vera no estúdio. Obrigada, Mariana. E daqui a pouco acontece a sessão solene em homenagem a Ulisses Guimarães no plenário da Câmara, que leva o nome do ex-deputado. A Casa realiza até novembro uma série de ações de resgate da memória legislativa e da história política de Ulisses, que, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos hoje. Nos 100 anos do nascimento de Ulisses Guimarães, uma lição sobre a responsabilidade do poder. Para muitos, Ulisses Guimarães pode ter sido um dos melhores presidentes da República que o Brasil nunca teve. Na presidência da Câmara dos Deputados, por 3 vezes ao longo de 11 mandatos por São Paulo,
Ulisses teve mais destaque do que muitos que de fato chegaram ao topo do poder político no país. Ulisses, que durante o governo de José Sarney exerceria a presidência da República como interino em várias oportunidades, foi muitas vezes visto como uma espécie de presidente informal do país. Porque sem ele, campanhas políticas que fizeram o Brasil sair da ditadura para a democracia não teriam o mesmo impacto. Não teriam, pelo menos, a mesma cara. A cara dele, o defensor da anistia, o senhor diretas, o homem da Constituinte. O político que, consciente da atração humana pelo poder, sabia exercê-lo na medida das necessidades do país. Dizia, né, que o poder era afrodisíaco. Portanto, o poder tinha características muito estimulantes, que ele não abria mão de forma nenhuma. Ele nunca negou isso, foi muito transparente sempre em relação a isso. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, se reuniram nesta quarta-feira para discutir a reforma política. Junto com líderes partidários, eles costuraram um acordo prevendo que os pontos que sejam votados numa casa sejam também discutidos na outra logo em seguida. O senador Renan Calheiros veio até a Câmara acompanhado do senador Aécio Neves, um dos autores da proposta de emenda à Constituição, que o Senado pretende votar logo depois do segundo turno da eleição. A proposta tem 2 pontos. O primeiro é a chamada cláusula de desempenho, que limita alguns direitos dentro das casas legislativas e no acesso ao tempo de TV e ao fundo partidário às legendas que obtiverem um número mínimo de votos nas eleições. O segundo é o fim das coligações para as eleições de deputados e vereadores. O objetivo é reduzir o número de partidos políticos. Os partidos políticos têm que ter seu número diminuído. Eles têm que ser instrumentos de vocalização de pensamentos de setores da sociedade e não instrumentos de interesses particulares, como tem sido hoje. É preciso reinventar a política, porque muita gente que detém mandato entende que por deter mandato, time que está ganhando não se mexe. Isso não é verdadeiro, porque nós não estamos ganhando, nós estamos perdendo. A cada eleição, a política perde mais. Na reunião, ficou acertado que o Senado votará no dia 9 de novembro, proposta que institui a cláusula de barreira. No mesmo dia, a Câmara deverá analisar projeto que altera o sistema eleitoral. O acordo é de que, após estas votações, as propostas serão trocadas entre as casas, que deverão fazer novas votações sobre estes temas o mais rápido possível. O presidente da Câmara criticou o atual modelo do fundo partidário, no qual o presidente do partido é quem decide o que fazer com os recursos que vêm do orçamento federal. Para ele, é preciso criar regras para uma distribuição mais transparente desse dinheiro público. Maia também defendeu a aprovação do chamado voto em lista, no qual o eleitor não vota em um único candidato, mas sim numa chapa fechada composta por vários nomes escolhidos dentro do partido. Nós temos que avançar naquilo que pode ser votado por projeto de lei, a gente avançar na discussão da lista. Eu acho que a lista fechada ou um sistema misto, ela cabe, ela pode ser aprovada por lei, ela pode ser encaminhada de forma mais rápida para o Senado. Representantes de alguns partidos são favoráveis ao fim das coligações partidárias, mas são contra a cláusula de desempenho. O que tem que depurar a representação partidária brasileira e programática necessariamente é o voto do eleitor, é o cidadão. Não pode o sistema que está apodrecido dizer que quer depurar, fazendo com que forças emergentes não possam se fortalecer. Não precisa nenhuma cláusula de barreira, proíbe coligação nas eleições proporcionais. Sabe o que vai acontecer? Quem é pequeno e bem pequeno vai acabar. Quem é pequeno e tem condições, cresce. E o Conselho de Ética da Câmara voltou a se reunir nesta quarta-feira. Em pauta, uma série de acusações contra deputados, a maior parte por causa de pronunciamentos considerados ofensivos. E ganhou força o debate sobre a liberdade de cada parlamentar defender suas ideias. 3 deputados, 3 diferentes discursos. O deputado Vladimir Costa, no Conselho de Ética da Câmara. O PT é um partido indecente.
O PT é um partido da vergonha. O PT é um partido sujo. A maioria dos seus integrantes, eu não vou dizer que são todos, mas eu acredito que 99,99% dos petistas, bandidos da pior periculosidade. Nesse caso, o relator considerou que não se configurou grave irregularidade. Na votação desta quarta-feira, 12 deputados concordaram e o processo foi arquivado. Nós conhecemos muito bem as prerrogativas dos parlamentares. Nós temos, pelo menos aqui dentro, imunidade em palavras, gestos e votos. Então nós temos essa tradição. O dia que o parlamentar não tiver a liberdade para defender as suas convicções, as suas filosofias, então não vai, mas a gente fechar o Parlamento Federal. O segundo caso é o do deputado Laerte Bessa, no plenário. A grande maioria dos petistas são ladrões e tem que sair do país, juntamente com a vagabunda da Dilma e seu amigo Lula. O relator considerou que o deputado não excedeu os direitos inerentes ao mandato. Essa posição ainda vai a voto. O terceiro processo é contra o deputado Jean Willis. No Facebook, ele escreveu sobre um ataque a uma boate gay nos Estados Unidos e criticou o discurso de ódio. O relator do caso, o deputado Júlio Delgado, considerou aquele posicionamento como sendo político e ideológico e, portanto, dentro do exercício regular do mandato. A sugestão foi pelo arquivamento do processo, mas isso também ainda depende de uma votação. Outro processo contra o deputado Jean Willis ainda dá os primeiros passos. Ele foi acusado de quebra de decoro parlamentar por ter cuspido no deputado Jair Bolsonaro durante a votação do impeachment. O Conselho vai ter 60 dias para investigar e decidir sobre o caso. O responsável por isso vai ser o deputado Ricardo Izar. Eu vou me reunir com a assessoria técnica para a gente fazer uma pauta do trabalho, né? E devemos convocar todos os envolvidos no caso, tanto quem recebeu o cuspe, quem, né, como representado, ouvir todas as partes, verificar se teve provocação, se não teve, para a gente poder tomar uma decisão, ver o vídeo que eu vi muito rapidamente na época. Agora tem que olhar tudo com mais atenção. Procurado pela reportagem, o deputado Jean Willis não quis comentar o caso. Na próxima terça-feira, o Conselho de Ética volta a se reunir para votar os casos pendentes. Agora em Brasília, 9h11. O relatório da medida provisória que muda o setor elétrico foi aprovado na comissão mista e está pronto para ser votado no plenário. Para não perder a validade, a MP tem que ser analisada por deputados e senadores até o dia 20 desse mês. O relator começou o dia cercado de parlamentares. Não era para menos, porque o projeto que veio do Executivo tem 40 páginas que pretendem diminuir os subsídios pagos pelo governo e aumentar a participação do capital privado na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O relator, José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, acatou quase todos os pontos da oposição, mas 2 deles ficaram para a decisão do plenário. Trata do mercado livre de energia, onde os produtores vendem diretamente aos grandes consumidores. Mas a questão mais complexa é sobre quem vai administrar os recursos bilionários que vêm dos fundos setoriais. Para que todo mundo possa entender, o encargo setorial é uma espécie de taxação que existe na conta de energia. Essa taxação rende bilhões por ano e esses bilhões eram administrados pela Eletrobras. O que o relator propôs é que isso passe para uma organização de cunho privado, que é a CCEE, que nós não concordamos. Nós achamos que esse recurso é público, vem do consumidor e deveria ficar sob gestão do Ministério de Minas e Energia. Apesar dos elogios à oposição, esse é um ponto que o relator vai deixar para a decisão do plenário. Nós tivemos que negociar com a oposição, embora eles tenham votado contra, mas basicamente contribuíram muito para o texto, o Partido dos Trabalhadores e todos os deputados. Negociamos com o setor rural, negociamos com o setor de carvão, negociamos com o setor de fontes alternativas, todas elas, eólica, solar, biomassa, com as geradoras, com as distribuidoras. Então tem um sistema muito complexo. Ele era simples no momento que era só Estado. Agora tem muitos interesses econômicos. E o objetivo do governo, ainda hoje de manhã conversei com o ministro Moreira Franco, conversei com o ministro Coelho, Fernando Coelho, e o objetivo do governo do presidente Michel Temer é atrair investimentos, gerar empregos e tirar o Brasil da paralisia. Esse projeto, de certa forma, vai dar sua contribuição para isso.
O relator destacou que uma mudança no texto foi feita para beneficiar os consumidores de baixa renda. Eles não vão mais pagar pela taxa de recuperação do setor, a chamada CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. E o plenário aprovou a proposta que aumenta o limite da receita bruta para pequenas empresas participarem do Super Simples. Nesta quarta-feira, no Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, muita comemoração no café da manhã, promovido pela Frente Parlamentar, ligada ao tema aqui na Câmara. Pelo projeto, o limite máximo de receita para pequenas empresas participarem do Super Simples passa de 3,6 milhões de reais para 4,8 milhões de receita bruta anual. A proposta também inclui outros pontos. O refinanciamento de débitos tributários dos pequenos é o urgente para agora, até porque os efeitos desta lei só serão sentidos a partir de 2018. O que aconteceu nesta etapa foi o crescer sem medo. A construção da tabela de tal forma que, ao invés de ter degraus para a empresa crescer, é uma rampa mais suave, que nós chamamos de acessibilidade, né? Dela poder ter acesso ao crescimento com um sistema tributário progressivo como o imposto de renda. O presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa lembra a força que elas têm na economia do Brasil. Nós representamos 98% de todas as empresas. Então, quando você fala de emprego, 12 milhões de desempregados, aonde que vai ser a válvula de escape? Vai ser o microempreendedor individual. A economia do país, ela é feita, se segura muito através do micro e pequeno empresário. O ministro da Integração Nacional e o governador do Piauí participaram do evento promovido pela bancada do Nordeste para comemorar a sanção da lei que renegocia a dívida de agricultores do Norte e Nordeste. Parlamentares que estiveram presentes defenderam o fortalecimento de órgãos que atendem a região. A nova lei beneficia diretamente cerca de 800 mil agricultores no Nordeste e 300 mil no Norte, com a possibilidade de renegociação das dívidas contratadas até 30 de dezembro de 2011. Eles podem ter redução nos valores devidos e parcelamento para o pagamento do débito. Com isso, saem da dívida ativa da União e podem contratar novos financiamentos, medida necessária para reativar a economia das duas regiões. E o governo pensa em incluir mais produtores. Estender esta renegociação até julho de 2016. Esta é uma iniciativa que está sendo discutida internamente no governo com o apoio do Congresso Nacional e no futuro próximo a sociedade brasileira estará tendo a informação a respeito desta ampliação de prazo. No caso do Nordeste, atingido pela pior seca dos últimos 50 anos, é a diferença entre manter o pequeno produtor no campo ou vê-lo migrar para os grandes centros em busca de outra forma de sustento. Essa renegociação dessas dívidas exatamente porque eles não produziram, não choveu, o animal que comprou morreu. Então é importante que tenha essas renegociações que correspondem a um percentual ínfimo em relação ao que se gasta aí de outras coisas. Se a comemoração pela nova lei era justificativa para o café da manhã, no cardápio estavam as próximas medidas para fortalecer as instituições que atendem o Nordeste, como a Sudene e a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. E a principal delas é conseguir mais dinheiro para a região. E isso começa por uma contrapartida pelo alongamento do prazo de pagamento das dívidas dos estados do Sul e do Sudeste com a União. Queremos uma compensação para o desequilíbrio nesse esforço fiscal do alongamento da dívida, 55 bilhões, em que os estados dessas três regiões, são 20 estados, compõem 5 bilhões do total da dívida contra 50 bilhões dos outros 7 estados. O Nordeste, enquanto for tratado como está sendo tratado por vários governos, se não tiver um tratamento diferenciado, o Nordeste não cresce. Pelo contrário, vai diminuir. Nós estamos exibindo nessa semana uma série de reportagens especiais sobre as 10 medidas de combate à corrupção. Boa parte delas se dedica à política. No episódio de hoje, a gente vai explicar essas propostas. Quase 300 políticos de 22 diferentes partidos. Isso tudo numa só lista apreendida pela Operação Lava Jato em apenas
uma das empreiteiras investigadas. A Justiça é a responsável por separar o joio do trigo. O Supremo Tribunal Federal é o símbolo maior desse papel. Ali, um processo leva, em média, 1.607 dias para ser concluído. Mais de 4 anos. Portanto, para você que espera pelo fim da Lava Jato, melhor esperar até 2020, em média. A lentidão judicial não é exclusividade do Supremo e é algo que inverte a lógica judicial. Não condena culpados, mas pune o inocente. Imagine uma pessoa que durante 20 anos vem sendo processada e no final é considerada inocente. A sua imagem já foi jogada no lixo, né? A sua reputação já não vai ser recuperada. A demora é uma das razões por trás de uma estimativa. 97% dos casos de corrupção terminam sem qualquer tipo de punição. O primeiro passo para mudar é identificar as causas da impunidade. Se você pode recorrer, atrasar o processo e no final esse atraso vai acabar matando o processo por conta da prescrição, tá? Você está estimulado a seguir esse caminho. As medidas de combate à corrupção atacam o problema por 2 lados. Primeiro, diminuindo a quantidade de recursos possíveis, o que deve acelerar o processo. E depois, ao dar mais tempo para a justiça chegar a uma conclusão, o que evita que a prescrição se torne o objetivo da defesa. A nossa legislação, infelizmente, ela tem muitas brechas para essas situações específicas e é algo sempre que deveria perturbar qualquer um. Porque o que você quer com o processo? Quer que você faça justiça na forma da lei. Justiça não só para políticos, mas também para partidos. A 8ª medida, ela cria o crime de caixa 2 eleitoral, ela cria o crime de lavagem de dinheiro eleitoral e ela possibilita a punição de partidos políticos que se envolvam com corrupção, como existe em relação a empresas privadas. Por que não foi proposto em relação a empresas privadas? Porque já existe, está lá em 2013 a lei anticorrupção. O que se fez foi fechar uma brecha para desincentivar o comportamento inadequado também no seio de partidos políticos. Aí vale a pena relembrar o que o Brasil viveu em 2012, no julgamento do caso conhecido como Mensalão. A decisão do Supremo condenou políticos por uso de dinheiro sujo em campanhas eleitorais. A proposta do Ministério Público vai além, ao definir que usar dinheiro não declarado, chamado Caixa 2, é sempre crime, ainda que o dinheiro não venha de corrupção. Acho estranho e muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2 é crime. A proposta do Ministério Público agrava também a punição. Na escala, o primeiro passo seria a multa. O segundo, perder o acesso aos recursos do fundo partidário. O terceiro, uma suspensão que poderia ir de 2 a 4 anos. E, no limite, o partido poderia ser até mesmo definitivamente fechado. Isso merece um pouco mais da nossa atenção. Um sistema político estável é uma construção social muito complexa, que começa por você, com seu direito ao voto, passa por eleições livres, liberdade de expressão, um sistema legal e chega até aos partidos e candidatos. O que os críticos dessa proposta dizem é que responsabilizar um partido é uma coisa, fechá-lo é outra completamente diferente. O temor desses críticos é que ao fechar um partido, você possa desestruturar todo o sistema. Uma vez que você criminaliza as principais forças políticas de um país, você dá margem a que figuras autoritárias, populistas no pior sentido da palavra, surjam. O pano de fundo dessa discussão é o financiamento das eleições, ou seja, quem paga o custo da democracia. Dinheiro público ou privado, para Vladimir Aras, tanto faz. Tanto num caminho quanto no outro há possibilidade de abusos e a ideia é que haja um controle rigoroso sobre o dispêndio dos recursos para que não haja o chamado Caixa 2 e mais grave do que isso, mais grave do que o Caixa 2, não haja a facilidade para esquemas criminosos organizados ingressarem no mundo da democracia, ou seja, no mundo das eleições. A mudança envolve um risco, mas ficar parado também. E esse tem um preço já conhecido. Se a legislação fosse adequada, a gente tinha quantos milhares de presos no Brasil por corrupção? A grande tese que nós precisamos resolver é que nós possamos sair da impunidade. O que gera a corrupção é a certeza da impunidade.
Nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que presidentes da Câmara e do Senado definem prioridade para a reforma política. Na Câmara, primeiro item deve ser o novo sistema eleitoral. O plenário aprova fim da participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal. Aprovado na comissão especial o relatório da medida provisória que muda o setor elétrico. O texto segue para ser votado no plenário. Essa edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro. Neste momento em Brasília, 9h32. Daqui a pouco você assiste ao vivo a sessão solene em homenagem ao centenário de Ulisses Guimarães. Um ótimo dia para você.